Salve, salve, senhoras e senhores, meu jovem, minha jovem, meninos e meninas, rapaziada em geral. Eu sou o Sal, em mais um vídeo aqui no canal Pitadas do Sal, num papo que é para mexer com o nosso bom gosto musical, que eu estou falando do cara que produz uma música bonita, elegante, e a gente vai falar hoje de arte, solidão e criação. Como vocês podem ver no título, na chamada, na divulgação, é óbvio que a gente vai falar do assunto da vez, que é o filme do Bruce Springsteen, Salve-me do Desconhecido. O filme mergulha no momento em que o Bruce cria o álbum Nebraska, um dos discos mais sombrios, íntimos e honestos da história do rock. E fazendo aqui a minha reclamação e, ao mesmo tempo, elogio ao filme. A reclamação que Hollywood desista de fazer cinebiografias contando toda a vida do biografado. Não funciona, não dá certo. E dando meus parabéns para esse filme aqui, que, ao contrário disso, escolhe um pedacinho da vida do Bruce, e nesse pedacinho o filme diz tudo sobre dor, memória, trauma, criação, sobre o homem por trás do mito. E para esse papo da pesada, eu estou aqui muito bem acompanhado com meus dois queridos amigos, Márcio Grings e Gabriel Zorzeto. Sejam muito bem-vindos, meus queridos. Bom dia, boa tarde, boa noite. Bom dia, boa tarde, boa noite. Legal estar aqui de novo, Sal. Prazer de novo com o Gabriel. E o Gabriel, a gente esteve aqui o ano passado para falar de Born USA, né? Que foram os 40 anos, e que, na verdade, foi a primeira live do canal de Bruce Springsteen, e eu acho que é muito oportuno a gente falar desse filme, porque realmente o Springsteen é um cantor, compositor, é um músico, é um artista único, é daqueles que a gente é irrotulável, né? É um artista que, na verdade, tem uma trajetória muito ímpar dentro da música internacional, e continua aí na ativa, e continua realmente peitando o sistema de alguma maneira também. E a história dele é uma história de superação desde o início, né? Para quem leu as biografias do Bruce sabe disso. E esse caso, esse episódio, esse recorte do filme, eu acho que é um recorte muito oportuno para mostrar essa figura incrível chamada Bruce Springsteen. Eu também achei que foi muito feliz a escolha. Salve, Gabriel, seja bem-vindo mais uma vez aqui, meu querido. Saudações, amigos, obrigado pelo convite, mais uma vez, um prazer estar aqui para falar de The Boss, o nosso chefe, e numa oportunidade, né, que esse filme faça com que ele seja mais conhecido no Brasil, né, que eu acho que eu lamento isso, que no Brasil ele não tem essa dimensão tão grande como ele tem nos Estados Unidos e na Europa, por exemplo. Mas eu acho que esse filme vai ajudar a mudar um pouco disso, pelo menos eu espero, né? Tomara, é o que todos nós torcemos. E antes da gente mergulhar, então, ali nas camadas do filme, eu quero saber de vocês as primeiras impressões. Eu, por exemplo, saí da sessão com a sensação de ter visto um filme sobre o silêncio. Não o silêncio vazio, saca? Mas aquele silêncio cheio de coisa dentro, que faz a gente ficar pensando, refletindo e tal. Aquele silêncio de quem está tentando entender a própria dor para transformar isso em música, né? O filme tem essa coragem rara de olhar para o artista sem maquiagem, e eu achei a fotografia belíssima, a linguagem é simples, o resultado é de uma sinceridade que não é tão comum em produções de Hollywood, né? Eu achei comovente o filme, achei um filme bonito. Ele não tenta nos explicar o Bruce Springsteen, né? Ele deixa a gente sentir o artista, né? O que mais pegou vocês de cara nesse filme? Olha, vou começar dizendo que assim me surpreendeu muito que é um filme que trate de depressão, né? Que é um filme que faça um estudo de um homem atormentado, um homem que sofre da depressão. Realmente é muito diferente do que a gente está acostumado a ver nas cinebiografias, né? Se você pegar essas mais recentes, do Queen, do Elvis, até mesmo a do Elton John, que tem muitos dramas ali, mas é um filme mais para cima, né? Mostra o lado positivo, o lado festivo do rock and roll. Esse é um filme muito que vai pegar muita gente de surpresa.
porque o Bruce é uma figura associada com alegria, com patriotismo, com aquela música para cima, enérgica, as performances ao vivo, a força da E Street Band, né, a banda que apoia ele com tanta virtude, mas aqui temos um filme em que a E Street Band quase não aparece, né? Sobre um homem atormentado e muito tocante. Acho que a impressão inicial, no meu caso, foi de surpresa. Eu não esperava um filme sobre depressão. Grings. Deu uma travadinha, mas voltou aqui. Eu acho legal a gente lembrar, fazer um recorte e lembrar também que Bruce Springsteen é esse que chega naquele início de filme, né? Que é o cara que, de alguma maneira, tinha saído de uma turnê vitorosíssima, que é a turnê do The River, uma turnê que arrastou multidões, né? Que, de alguma maneira, ele já tinha conseguido, chegar, vamos dizer assim, ao estrelato em álbuns como Born to Run, né, por exemplo. Mas o The River é uma espécie de... Ele entra nos anos 80 realmente queimando o asfalto, né, em alta rotação, eu diria. E a própria indústria, o filme mostra muito isso, eu acho muito legal isso, né, porque mostra que havia uma pressão para ele realmente continuar fazendo um hit de sucesso, para entrar naquele embalo dos anos 1980, né, aquela ruptura de década ali também, né. E o Bruce estava no momento da vida dele que ele estava justamente a fim de dar uma pausa, né? E aí eu fico lembrando, a gente lembra de vários exemplos na música, né, de artistas que tentaram dar uma pausa e não tiveram essa pausa, ou tiveram algum tipo de pressão, ou não suportaram isso, não tiveram um aconselhamento, e tiveram momentos muito dramáticos, né? A gente pode lembrar do Kurt Cobain, a gente pode lembrar do Elvis, para falar de 2 episódios bem marcantes dentro da história do rock and roll. E eu acho muito legal a figura do Jon Landau no filme, né? Que é a gente percebe que ele realmente o Bruce tinha estrutura, ele tinha um grande, além de um empresário, né, que deu uma travadinha. Deu uma travadinha, mas foi coisa rápida. Voltou? Voltou. Tinha um grande empresário, né? Ele tinha um cara que compreendia vamos lá, uma coisa muito interessante a gente imaginar. Tá travando. Nossa, Travou. É impressionante, não dá para entender por que acontece isso. Tava brilhando sua imagem, mais bonita que a minha e a do Gabriel. Aí você começa a falar, trava. É uma merda isso, dá uma raiva. Vamos lá então. Eu vou dizer o seguinte: o mais legal de imaginar esse filme é que o próprio álbum do Springsteen, o Nebraska, é um álbum que é uma ilha dentro dos anos 1980. Ele vai completamente na contramão de tudo que está sendo feito. Se a gente imaginar, por exemplo, Blood on the Tracks, que é um disco que também tem uma licença acústica do Bob Dylan em 75, dentro daquele período, daquele meio entre bem meados de década, fazia todo sentido um álbum daquela maneira, mas não fazia sentido nenhum em 1982 um álbum acústico, e ainda muito mais repleto de dramas existenciais, não só amorosos, mas também trazendo outras temáticas, né, muito mais densas, né? Então, assim, o filme mostra isso, na verdade, né? E isso que mais me atrai no filme, porque na verdade, se a gente pensar em termos comerciais, vamos lá, né? Seria muito mais interessante falar do Born Unsafe, seria muito mais interessante falar do Born to Run, ou talvez seria interessante falar daquele início de carreira do Bruce Springsteen, quando ele montou a Street Band, mas justamente o filme se debruça sobre um dos pontos mais dramáticos da vida dele. E eu acho que isso, enquanto temática também, é encantador, porque na verdade, como o Gabriel falou, e eu falei também no review que eu fiz do filme, é um filme sobre depressão, que é um tema que sempre vai ser um tema difícil. Enquanto o Márcio travou ali, eu vou falar, é um tema sempre delicado de tratar, né? E corajoso, né? Márcio, voltou.
E quem leu, eu até separei aqui, eu estou relendo de novo a autobiografia do Bruce Springsteen, o Gabriel deve ter lido, eu sei que o Salwa não leu, a gente conversou sobre isso. Essa biografia mostra muito o quanto a depressão nocauteou o Springsteen, né? E quanto isso foi difícil para ele. A terapia, isso também está no filme, né? O quanto a terapia foi importante para ele superar isso enquanto homem, enquanto artista, né? Então o filme fala desse drama do Springsteen, chegar no momento da carreira dele em que ele percebe que ele precisa se resolver consigo mesmo para conseguir lidar com o estrelato, para conseguir avançar, né? E muita gente não tem essa percepção. E talvez pelo próprio timing dele na carreira, de puxar o freio de mão depois de uma turnê de um mega sucesso, voltar para perto da casa dele, fazer se apaziguar com seus fantasmas, né? Isso dentro muito próximo de onde ele cresceu, onde ele se desenvolveu artisticamente, para fazer um disco intimista, acústico, caseiro e que tem uma potência. É um disco assim, ó, não dá para dizer que é o melhor disco dos Bruce Springsteen. Ele tem discos melhores, mas certamente é um dos discos mais é um divisor. Ele realmente entrar completamente preparado para os anos 80 para fazer aquilo que ele faria muito bem, que era ser um mega astro do rock and roll, preparadíssimo e pronto para encarar as multidões. Primeiro, antes de encarar as multidões, ele precisava encarar a si mesmo e os seus fantasmas. Foi o que ele fez. Eu acho que é disso que o filme trata, né? E o filme tem ótimos momentos. A gente vai falar sobre isso, mas assim, é um filme que me emocionou muito. Eu vou dizer o seguinte, Sal. A Complete Unknown, o filme do Bob Dylan, eu acho que é um filme realmente. A gente já falou sobre ele aqui. Eu curto demais o filme. Não é o melhor filme sobre o Bob Dylan, mas dificilmente alguém fará o melhor filme sobre Bruce Springsteen, que é esse filme que a gente acabou de ver. Quer falar, Gabriel? Sim, não, concordo plenamente com o Márcio. Acho que a referência de cinebiografia perfeita para mim é o Não Estou Lá, que é o filme do Todd Haynes sobre o Bob Dylan, que ali você explora todas as facetas possíveis de uma pessoa tão complexa, né? E até por isso eu não gosto tanto do Completo Desconhecido, porque eu tenho muito Não Estou Lá na cabeça, então eu acho que são coisas tão diferentes, né? É um produto tão comercial, o Completo Desconhecido, mas que tem seus méritos também. Agora, esse filme, o Salve-me do Desconhecido, é muito corajoso o que o diretor fez, o Scott Cooper, que é um cineasta muito bom. Ele fez um filme que deu um Oscar para o Jeff Bridges, chamado Coração Louco, que o Jeff Bridges interpreta... Um ótimo filme. Parece que o Jeff Bridges interpreta um cara real do country, uma estrela do country, e inclusive esse filme catapultou uma carreira do Jeff Bridges como músico, que ele lançou discos de country, ele praticamente virou na vida real, ele quis ser uma estrela do country. Então eu gosto muito do diretor, o Scott Cooper. Então eu achei corajoso ele ter escolhido esse livro, que é um livro que não saiu no Brasil, o livro que baseia esse filme, de um escritor chamado Warren Haynes, se eu não me engano, posso estar equivocado, algo assim. E foi um livro que o Bruce colaborou muito, deu muitas entrevistas, mas na autobiografia do Bruce que o Márcio mencionou, que é essa daqui, a Born to Run, que é uma bíblia, né, para os fãs, tem lá vários capítulos dedicados a esse período que é retratado no filme, e que a gente tem noção da dor que ele estava passando, e principalmente uma coisa que remonta lá de trás da criação dele, a relação com o pai. O pai dele era uma figura muito problemática, era um cara que o próprio Bruce descreve ele como um homem com problemas mentais. No filme não fica tão claro assim o que exatamente, mostra ele como um cara durão, né, alcoólatra, mas ele tinha traços de esquizofrenia, o pai dele era um cara bem problemático mesmo, e isso começou a voltar para o Bruce, ali, todos esses traumas na época do Nebraska, que é isso, como o Márcio falou, ele tinha a pressão enorme ali para lançar, o estrelato era iminente, ele sabia que ele ia virar uma superestrela global a qualquer momento,
Mas ele não queria abraçar isso, ele não queria abraçar o sucesso tão gigantesco, ele não queria abraçar um relacionamento sério, que é outra coisa que o filme trata também, ali com uma personagem que meio que representa diferentes mulheres que passaram na vida do Bruce, ele não conseguia abraçar esse relacionamento. Então, o filme é ele lutando contra todas essas questões, enquanto ele compõe esse álbum que realmente, para mim, não está entre os 3 melhores discos do Bruce, né? Não é um disco que vai fazer quem nunca ouviu Bruce Springsteen não vai começar ouvindo Bruce pelo Nebraska, né? Não é um disco palatável, é um disco difícil, é um disco com uma sonoridade muito peculiar, né? Parece algo dos anos 30, 40, mas que tem um valor poético muito grande. E acho que o próprio Bruce já falou que se ele quer ser lembrado por algum trabalho daqui 50 anos, esse trabalho que ele quer ser lembrado é o Nebraska, é o disco que ele tem mais orgulho. Eu queria ler o trecho do capítulo 43 do livro, que é só uma página aqui, meia página, em que dá para entender o tom do Bruce, e para quem viu o filme vai sacar como está alinhado, né, essa introdução que a gente fez ao filme e das conclusões sobre o momento da carreira do Bruce. Sem cara e sem a menor ideia de para onde estava indo, decidi me perder no terreno ligeiramente mais controlável da minha vida musical. Com a teia do meu passado, colando-se ao meu trabalho, virei-me para o mundo que conhecera em criança, e com o qual mantinha alguma familiaridade e que agora me chamava. Nebraska começou como uma meditação inconsciente sobre a minha infância e os seus mistérios. Ali, não havia nenhuma agenda política ou tema social. Eu estava à procura de um sentimento, de um tom que soasse ao mundo que eu conhecera e que ainda trazia dentro de mim. O que restava deste mundo continuava a 10 minutos de carro e a um pouco mais de 10 quilômetros do lugar em que eu estava vivendo. Os fantasmas de Nebraska saíram das muitas viagens que fiz às ruas da cidadezinha que eu tinha crescido. A minha imaginação buscou inspiração em várias fontes. A minha família, Bob Dylan, Woody Guthrie, Hank Williams, os contos góticos norte-americanos de Flannery O'Connor, os romances no ar de James Cain, a violência serena dos filmes de Terrence Malick, a fábula decadente de The Night of the Hunter, realizada por Charles Langton. Tudo isso, mais a voz mortiça e plana que ecoava pela minha cidade durante as noites em que eu não conseguia dormir. A voz que eu ouvia quando vagueava num transe, às 3 da manhã, até a sacada da minha casa para sentir o calor pegajoso e ouvir o silêncio das ruas. A exceção do ruído ocasional de caminhões trailers, gemendo como dinossauros debaixo de nuvens de poeira, quando saíam da South Street para se afastarem da cidade na Rota 33. E depois, o silêncio. Para quem viu o filme, dá para sacar muito o espírito do filme nessa descrição do Bruce, né? Total. Como eu falei aqui no início da live, né? Eu não sou o único, obviamente, que prefere, né, filmes biográficos, né, cinebiografias, quando tem esse recorte bem definido ali. Eu acho que você mergulha mais na persona do biografado ali, né? Do que você tentar contar uma vida inteira, fica um filme raso, sem alma, muitas vezes, como o do Queen, né? Tem gente que gosta, assim, mas a gente que aprecia cinema, conhece a história e tudo, sabe que o filme do Queen, citando como exemplo, é bem ruim. E esse aqui do Bruce, ele prova isso com folga, na minha opinião, né? Quando ele foca no processo criativo do Nebraska, o filme atinge ali uma profundidade que seria impossível se tentasse abraçar toda a trajetória do Bruce, né? Isso aí, esse trecho ali poderia passar muito rápido. E no filme a gente entende que ele é justamente... A gente entende o Bruce justamente por esse fragmento. Eu acho que eu nunca compreendi tanto o Bruce como nesse filme, né? E a gente não precisa de grandes marcos ou desfiles de data ali, de grandes eventos, para a gente ver o artista. A gente vê ele no quarto tentando gravar suas demos, brigando com a própria cabeça ali.
mostra nos flashback, eu ia falar flashback, mostra nos flashbacks os conflitos, né, que ele tinha na infância com o pai, os conflitos com a própria indústria da música também. Então, para mim, queria saber de vocês, esse deveria ser o caminho para todas as cinebiografias, né, musicais, principalmente, escolher um momento ali, e não precisa necessariamente ser uma dor, como o do Bruce é tratado, mas se aprofundar nesse recorte, né? Sal, isso que tu falou sobre o lance das cinebiografias, e nós que gostamos de música, sempre é uma delícia ver um filme, né, uma cinebiografia, né? E eu acho que o filme começa, por exemplo, ele nos dá aquele início, no final da turnê The River, que ele está tocando Born to Run no palco, que tem uma representação muito boa, inclusive, da Street Muito Band, boa. do show do Bruce. Para quem viu os vídeos, cara, aquilo tá sensacional, né? Ou seja, e é o único momento em que tem essa entrega, né? É o único momento, é bem no início do filme, e depois, para quem tá esperando isso, deve ser um anticlímax total, né? Porque o filme ele entra para um outro tipo de camada, né? Ele sai daquela alta rotação e entra num lance de introspecção, né? Um filme que tem um tom muito mais ativo. Uma coisa importante, Sal, o filme também tem silêncios, né? Muito silêncio. Né? A gente entra nessa busca do Bruce pelos fantasmas do passado, né? Eu gosto muito de filmes introspectivos e filmes que nos fazem refletir, né? Porque a gente se imagina na pele desse cara. Exato. Aquela cena, por exemplo, que ele vai comprar um carro, ele falou que nunca tinha comprado um carro. Para quem leu a biografia do Bruce, percebe que ele saiu de uma família extremamente pobre. Uma família que se mobilizou, que o pai, a mãe e a irmã foram para a Califórnia porque eles não tinham mais perspectiva onde estavam em Freehold e porque era uma família muito pobre. Ele viveu de favor na casa de alguns parentes, depois acabou se resolvendo com a banda dele, né? Para quem a Steel Mill, para quem sabe, depois que ele montou a Street Band, né? Inclusive quem quiser ouvir na internet, tem o trabalho da Steel Mill lá, dá para sacar que o Bruce era uma outra frequência artística de banda, um lance mais pesado, mais na frequência do rock dos anos 1970, né? Até bem divertido de ouvir até, mas é completamente diferente do trabalho do Bruce Springsteen. Mas a verdade é que realmente assim, ó, eu particularmente gosto de saber aquilo que faz, esses pontos de virada na carreira de um artista me interessam muito. Eu sempre digo que se eu fosse escolher um ponto da vida do Bob Dylan, que eu criei uma cinebiografia, seria justamente os anos 1980, que foi o ponto mais difícil da carreira dele. Está me ouvindo? Deu uma travadinha, voltou. Voltou. Você estava falando do Bob Dylan, né? Se você pudesse fazer uma cinebiografia, seria dos anos 80, que foi um período bem difícil da carreira dele. E veja bem, o Springsteen, apesar de ser bem mais novo que o Dylan, né? Ele também era um artista ligado aos anos 70. E poucos, vamos lá, a gente já falou aqui, poucos artistas que vieram dos anos 60 e 70 se deram bem nos 80, né? Poucos. O Springsteen é um desses. Era mais jovem, ele já era um daqueles novos Bob Dylan dos anos 70, considerados, coisa e tal, mas ele foi muito corajoso nessa... E eu acho que esse filme fala sobre essa coragem, né, de parar, como eu falei, de dar aquela pausa, de olhar para si, de se preparar para um terreno muito mais incendiário que ele ia encontrar logo ali, 2 anos depois do que o foco em que esse filme se debruça. Mas, se tu for perguntar para mim, Sal, sim, golaço de placa eles falarem sobre o momento. Por isso que eu fiz a referência do Dylan. Eu queria muito ver um filme do Bob Dylan sobre esse momento de crise dos 80, porque para mim isso me interessa. É isso que faz, isso que diferencia os grandes artistas, superar essas crises, né? E no caso do Bruce, o que mostra é justamente esse ponto de virada, né? Superação. A gente sabe que logo depois ele teve outros momentos de crise, teve outros dilemas, mas o Bruce aí soube lidar muito bem isso, com todos esses problemas, e continua sendo o artista grandioso que ele é até hoje. Bom, é só olhar para a trajetória dele que a gente percebe que não tem, vamos dizer assim, que existem poucos arranhões nessa trajetória, né? E o Nebraska, eu acho que por isso que ele tem esse carinho e esse olhar muito
muito afetivo com Nebraska, porque realmente foi um disco corajoso e que promoveu essa virada aí de preparação para o que iria vir adiante, né? Sem dúvida. Gabriel, querido. Sim, eu concordo. Eu acho que o filme é muito corajoso, porque poderia ter seguido um caminho óbvio ali do estrelato nos anos 80, né? O estouro de Born in the USA, We Are the World, todas essas paradas assim, né? Que venderia muito mais ingressos. O filme ia ser um baita de um sucesso estrondoso de bilheteria, e eu acredito que não vai ser, né? Pelo que a gente está acompanhando aí. Não vai ser. Por favor. Não, eu queria só retificar, colaborar com o Gabriel aqui, porque eu fui na sessão de estreia em Porto Alegre, estava eu, um amigo, mais um casal. Eu sei de uma amiga minha que foi ver uma sessão, só estava ela, o filho e mais 3 ou 4 pessoas. Tô ouvindo falar que tem poucas pessoas assistindo o filme. Eu fui na sessão domingo passado, às 4 horas da tarde, eu e um casal. Tá aqui em Uberlândia. É uma pena, mas eu acredito que imaginaram isso também. É um filme que ele segue um caminho que é mais difícil, e eu acho que ele tem mais apelo para fãs também. Isso é uma questão até que eu acho que quem não conhece muito bem, quem ouviu uma canção ou outra, conhece de nome, talvez não se conecte tanto. Tenho minhas dúvidas, assim. Mas isso não... Não, só não perde o fio da meada, mas eu quero dizer assim que o filme funciona muito bem como um drama. Tira o Bruce Springsteen, bota um nome de um cantor fictício ali, que nem fizeram com o Jeff Bridges, você falou. Funciona da mesma coisa. É um bom filme, uma história muito bem contada, muito bem atuada, muito bem dirigida. É isso que as pessoas precisam entender. Desculpa eu ter te cortado. Sim, não, concordo, sim, o roteiro é muito bom, os diálogos são críveis, né? Não é aquela coisa pasteurizada que a gente vê em Hollywood, né? E eu li algumas críticas, tanto brasileiros quanto a camisa do... Muito boa, muito boa. E eu li algumas críticas internacionais, inclusive, criticando o filme, dizendo que o filme é chato, que o filme é boring, não sei o que é uma depressão. E, assim, nós vamos nos contentar, então, com a comercialidade dessas cinebiografias capa branca. Assim. Aí, quando vem um diretor que propõe algo diferente, um filme, um drama sobre depressão, pega um recorte tão específico e tão importante, a gente vai lá e vai falar mal do filme. Eu acho que tem que valorizar pela coragem, porque é isso tudo que a gente falou. Poderia ter escolhido um caminho óbvio, um caminho para fazer dinheiro, e Hollywood quer fazer dinheiro, né? Que não tem problema nenhum, pode fazer, mas muitas vezes perde-se a verdade nesses filmes cinebiográficos, né? Tanto para todos os gêneros, tanto para música ou sobre políticos, essas cinebiografias que cada hora tem uma nova. Repetem, né? a mesma fórmula ali, né? É uma fórmula, e esse é um filme que ele não tem fórmula, ele é autoral, é um filme autoral do Scott Cooper. E acho que até por isso o Bruce abraçou tanto o filme, apoiou tanto. Você vê que ele está orgulhoso, ele deu algumas entrevistas, muito contente. Então, deu uma estouradinha aqui na minha luz, mas acho que dá para... Mas é isso, gente. Eu acho que a gente precisa valorizar esse tipo de filme, sabe? Porque é diferente e a gente não pode se contentar com essa superficialidade que domina Hollywood hoje. Não, perfeito. E eu queria dizer o seguinte, Gabriel, é justamente por isso que a gente faz lives como essa para falar de um filme desse, porque eu percebo também muito na crítica, a gente já falou sobre isso várias vezes aqui no canal, que as pessoas reprisam muito, né, as mesmas palavras, ou por exemplo, uma crítica gringa diz que o filme é deprê, que não é tudo, aí vai todo mundo atrás, né? Cara, eu vou dizer o seguinte, e aqui fala um fã de Bruce Springsteen, claro que tem uma lente suspeita, assim, mas eu fiquei extremamente feliz em ver um filme justamente nesse recorte. Como eu digo, o Gabriel matou a charada. A gente entra numa fórmula que geralmente é fácil, né, cara? Aquela fórmula pop, de colocar aquilo como enlatado para nós de uma maneira para vender, como um pastiche, como a gente é acostumado de ver. E Hollywood hoje sempre teve esse tipo de leitura, né? Porque o filme, ele é um filme de um mega estúdio, mas com cara de um filme alternativo, de um filme de uma produção independente, né? E eu acho isso sensacional. Usar toda essa estrutura para fazer um filme que
Assim como Nebraska, que é um disco íntimo, que é um disco, de alguma maneira, que olha para dentro, eu acho que o filme tem muito, muito esse tipo de olhar, né? E com belíssimas atuações. Eu vou dizer assim, eu fiquei impressionado com o rapaz que faz o Springsteen. Eu não conhecia o ator, eu confesso para vocês que eu não conhecia. Agora me fugiu o nome dele, me lembra aí, Gabriel. Eu conheci ele da série... Jeremy Allen White. Eu conheci ele da série O Urso, que é uma série que eu indico, ele tá sensacional também. O Urso tá no Disney Plus, ele faz. Foi a primeira vez que eu o vi. Jeremy Allen White. Isso, porque ele, na verdade, ele nem é tão parecido com o Bruce, é aí que tem aquela coisa assim. E, em alguns momentos, a fotografia nos coloca a própria imagem do Bruce Springsteen, né? Assim como em outros momentos não parece, mas isso não tem problema algum dentro do filme. Não, e ele, a figura dele é muito legítima. E ele canta em alguns momentos também, né? Canta e toca aquela... claro que tem sobreposições, ou seja, mas tudo fica muito crível, fica muito... não tem aquele tom de farsa que às vezes acontece, né? A gente acaba esquecendo e pensa que está vendo um próprio filme com o próprio Bruce Springsteen, como se fosse uma máquina do tempo trazendo ele de volta. Ô Márcio, Gabriel, eu prefiro mil vezes a atuação do Jeremy no filme do Bruce do que a do Rami Malek no do Queen. Nossa, mas não tem nem comparação, cara. Cara, o Rami Malek assim, é um cover mal feito, Muito. com uma produção hollywoodiana que gastou, acho que o triplo do que custou esse do Bruce. E assim, num mundo em que o Rami Malek ganha o Oscar de melhor ator, e se o Jeremy Allen White não for nem indicado, é uma vergonha pro Oscar. Mas é verdade. O Timothée Chalamet foi indicado com justiça, inclusive. Vamos dizer, vamos. Foi. Mas olha só, Hollywood faz dessas, né? Vamos pegar aqui 2 exemplos de filmes formulaicos de cinebiografia: o do Queen e do Elton John. Os dois seguem a mesma fórmula. Só que o do Elton é infinitamente melhor que o do Queen, né? Até por conta da fantasia, lá dos momentos mais psicodélicos e tudo. É um atrativo para mim no filme, a edição do filme é muito boa. O Taron Egerton, né? O menino que faz infinitamente melhor a atuação dele, e ele canta. Sim. O Rami Malek nem canta, óbvio, né? Não estou querendo que o Rami Malek cante Freddie Mercury, que a gente sabe que é absurdo. Mas o Rami Malek ganhou o Oscar e o Taron Egerton não foi nem indicado. Não foi, que foi uma vergonha também. O Taron Egerton, ele chegou a ganhar o Globo de Ouro, eu me lembro. E não foi indicado ao Oscar. E não foi nem indicado. O Timothée Chalamet chegou a ser indicado, tinha até chance de ganhar, foi uma boa interpretação. Muito boa. Mas o Jeremy Allen White, a gente não sabe ainda, está meio incógnita. Pelo que eu acompanho, ele tem chance de ser indicado, mas não está sendo cogitado para ganhar, até porque tem Wagner Moura, tem outros caras aí muito bons. Agora, é uma atuação muito mais introspectiva, né? Exatamente. É uma interpretação para dentro, até porque majoritariamente ele aparece em momentos de vulnerabilidade, né? No palco mesmo... Posso estar enganado, mas são umas 4, 5 vezes que ele aparece no palco. É aquela cena de abertura dele com a Street Band, que o Márcio já citou, e depois algumas vezes no Stone Pony, o clube lá de New Jersey, que ele dá uma canja ali com umas bandas locais. Exatamente e tal. Isso. Mas fora isso, cara, a interpretação toda ele segura ali no cotidiano, na rotina do Bruce. Ele pega os trejeitos, tem uma timidez corporal, ele anda meio curvado, o modo de falar é muito parecido. Então eu acho que o grande valor da interpretação dele está aí, nesses momentos. Lógico, ele canta também, ele gravou Nebraska de forma muito parecida, as canções... ele emulou, né, a rouquidão, o peso, o que também é muito difícil de fazer. Tem que ser louvado o trabalho dele. Eu não assisti o Urso, gostaria de ter assistido, mas não vi, mas sei que é uma excelente série mesmo. Muito boa, série. Acho que ele tem tudo aí para ser um dos grandes atores aí da próxima geração. Eu até quero falar mais do elenco com vocês, mas antes eu queria, não sei se vocês concordam, o filme, para mim, ele tem um grande mérito, porque ele desmonta o mito.
né? Não é, como o Gabriel citou ali, não é sobre o rockstar ali dos anos 80, do We Are The World, do Born in USA, dos estádios lotados. É sobre esse cara em crise, né? O homem que tenta se entender enquanto o mundo o chama de gênio. Parece que ele estava fazendo uma desintoxicação daquilo ali, do início do filme, aquele palco, todo mundo adorando ele, pedindo autógrafo, não sei o quê. Ele precisou daquela desintoxicação para adentrar os anos 80, como ele fez, e com muito mérito, né? E o mais curioso é nesse momento de queda que a gente entende a genialidade dele. Por isso que eu insisto assim, em bater. Eu acho que se o filme ficasse preso na fórmula dele gravando só, que até tem a cena dele gravando Born in USA, que eu acho maneiríssimo, aquela sequência, eu adorei no filme e tudo, mas só ficasse focado no estrelato e tal, a gente teria mais uma cinebiografia vazia, sem alma, sabe? Por termos esse recorte, a gente entende a genialidade do Bruce. Eu acho que valoriza muito mais o artista dessa forma. Tem aquela cena que eu acho muito bonita, que é o Bruce tentando explicar ao empresário dele a ideia do Nebraska, né? Ele está tentando ali falar, está se sentindo pressionado a fazer um novo sucesso, porque a indústria quer lucrar, obviamente, e está tudo certo, esse é o papel da indústria, vender, né? Mas ele quer fazer justamente o oposto, ali, algo mais íntimo, mais cru, e é sucesso, né? A gente não pode esquecer que o álbum vendeu bem, né? E eu acho maneira a cena ali que ele fala, enquanto ele fala, o trânsito da cidade corre lá fora e a câmera transforma aquilo ali, o caos urbano, numa extensão do caos da cabeça dele, né? Essas sequências visuais que nos levam às subcamadas, que eu gosto de falar, né? O subtexto do que está sendo mostrado, isso é sensacional. O filme faz isso muito bem. E muito legal, porque, na verdade, por várias vezes, primeiramente a pausa, né, que ele decide com o empresário e aluga uma casa perto da casa onde ele cresceu. Depois disso, ele tem um segundo encontro dizendo que começa a gravar, que vai começar a gravar, né, coisa e tal, e o empresário dele vai adiante. Aí eles marcam a sessão de estúdio e tentam reprisar aquele mesmo o espírito das canções com a Street Band, e não rola. E no momento a gente percebe que ele tem um empresário do lado dele compreendendo aquilo. Por mais que ele não entenda exatamente tudo o que está passando dentro da cabeça do Bruce, ele sempre defende o artista e de alguma forma ele mostra que o ombro dele está aqui, ó. Qualquer coisa, eu só chamar contigo. Essa não é uma pressão do empresário. E no momento em que ele precisa defender o álbum, frente à gravadora, realmente ele deixa muito claro que ele está jogando com o Bruce, né? E aquela cena é maravilhosa, né? Olha, a gente não vai ter foto do Bruce na capa, não vai ter na contracapa, a gente não quer divulgação e não quer turnê. Tu imagina falar isso para um momento... Não, tu imagina falar isso na espiral de sucesso que o Bruce vinha, né? Era uma das bolas da vez do mercado da música naquele momento, tinha gravado um hit chamado Hungry Heart, que estava tocando em todas as rádios, e de repente chegar para a gravadora e dizer assim, o negócio é o seguinte, esse é o disco que eu vou te entregar. Cara, isso é muito corajoso, cara. É muito corajoso, porque o que acontece é justamente o movimento contrário disso, né? A gente sabe, né? Que geralmente as pessoas se entregam. O que eu faço para ganhar mais dinheiro? O que eu faço para fazer mais sucesso? Entendeu? Isso é a fórmula que 90% dos artistas buscam, né? Eles querem realmente cada vez mais. Então isso para mim mostra também um lance de caráter raro também nesse mercado, né? Por isso que eu indico, leiam esse livro. Esse livro, ele tem uma voz muito fidedigna a esse Bruce do filme. E eu acho muito... Eu estava pensando nisso hoje de manhã. É muito interessante pensar que o Bruce veio do nada, cara. Um cara que não tinha grana nenhuma, que passou dificuldade, que não teve realmente... que viveu da música desde praticamente os 16, 17 anos, né? E isso é muito corajoso também. Num lugar em que era muito restrito para os artistas. E ele tem... As histórias do Bruce, na biografia, que ele vai para Califórnia 2 vezes para tentar sorte, são maravilhosas, né, cara? Maravilhosas. A primeira, ele foi com a banda dele, com a
Agora fugiu o nome da banda. Me reforça aí, Gabriel. Steel Mill. O Steel Mill, né? Steel Mill. Ele foi com o Steel Mill para a Califórnia, eles achavam os melhores do mundo e de repente descobriram que tinha gente bem melhor que ele. E ele falou, preciso melhorar. Cara, tem um lance muito legal que a estrada vai ensinando ele a todo momento, né? As 2 viagens para a Califórnia foram muito importantes para ele chegar naquele momento, montar a Street Band. Enfim, eu tô vazando por temas da biografia do Bruce, porque isso é inevitável para a gente falar para entender esse Bruce Springsteen que chegou ali nesse recorte específico do filme, né? Perfeito. E nessas viagens, Márcio, ele conta no livro que ele atravessou de carro, né? Você atravessa costa a costa. Então, demora muito atravessar de carro, costa a costa. E ele diz que ele nunca aprendeu tanto sobre os Estados Unidos como fazendo essas viagens. Então, por isso que ele encapsulou tão bem na obra dele, na discografia dele, todos esses sentimentos americanos. Por isso que ele se identifica tanto com povo americano, que é um cara que veio de baixo, conhece o país, conhece a nação, então é importante se ter mencionado isso. Agora, queria voltar um pouco ali na gravação do Nebraska, né, que o Márcio falou que um artista raro de ter aquela coragem, né, porque eu acho que muitos ali teriam feito o Nebraska elétrico com a Street Band, que se você ouve, agora foi lançado, né? Tem alguns dias foi lançado, ele lançou um box com as gravações, o Electric Nebraska, que se chama, né? Que os fãs esperavam há muito tempo. Não é ruim, é muito... Eu ouço, assim, as canções, tanto que ele toca ao vivo, muitas das canções do Nebraska, ele toca no formato elétrico, Atlantic City, Johnny 99, Open All Night, ele toca a versão elétrica, às vezes ele reveza, tal, e assim, muitos artistas ali poderiam ter lançado o Nebraska, só que elétrico, com a Street Band, com uma banda de qualidade, que teria vendido muito bem, teria dado single em rádio e tal, mas ele foi muito corajoso de querer ser fiel à gravação original, né, que ele fez numa fita ali, uma coisa super artesanal, e ele bateu o pé, o filme mostra isso, para que fosse lançado exatamente da forma como ele gravou. É muito raro isso. Outra coisa interessantíssima dentro do filme, vocês percebem que o Bruce não fumava, não bebia, não usava drogas, né? Isso é muito raro também no mercado da música, né? Porque dentro desse vórtice aí de depressão, a gente sabe que muitos artistas se entregam realmente para o vício, né? E ele tinha uma... Na biografia dele também fala muito sobre isso, né? O quanto ele se sentia... Ele sempre diz que ele sabia que ele era diferente dentro do cenário, mas isso para ele também não foi muito fácil. E óbvio que houve muitas tentações ao longo do caminho, mas ele se manteve sempre muito, muito fiel a esse princípio, né? De não beber, de não usar drogas, cara, para quem lê muito sobre música sabe o quanto isso é muito difícil, né? Dentro de toda essa um mundo repleto de hedonismo, de tentações, né? O estrelato tem isso, né? E ele realmente, e inclusive nesse momento de crise, né? Não usar drogas, não beber, ou seja, isso também tem um preço, né? Porque a gente sabe que a droga o próprio vício, de alguma forma, eles apaziguam, às vezes, momentaneamente as coisas, né? E o Bruce nunca recorreu a isso. Boa. Bem lembrado, bem lembrado. Voltando ali na questão dos atores, né? A gente comentou aqui que o Jeremy Allen White ele tá sensacional, né? Ele é um ótimo ator e pouco importa se ele tá parecido com o Bruce ou não. Eu acho até que no início, quando tem a sequência do show, logo de abertura, o gestual dele no palco tá igual, né? O lance de levantar a guitarra, do pulo e tal, tá igual. Mas no decorrer do filme, eu acho que ele meio que esquece isso e se centra mais na interpretação mesmo, né? Ele entende o personagem, isso que eu quero dizer. Isso para mim é gol, né? Quando o ator entende o personagem que ele está fazendo. E eu acho que até ele parecer na abertura do palco é meio cartão de visitas, para situar quem não está muito acostumado do filme que está sendo tratado, né? Mas aos poucos é isso. Ele vai dissolvendo a figura
na figura de um homem comum, assim. E aí eu acho que quando ele mais brilha, o corpo dele em cena, o Gabriel lembrou muito bem, né? Parece carregar o peso dessa confusão mental do Bruce Springsteen, né? Ele se contorce, se dobra, parece que ele está preso no próprio corpo e quer escapar de si mesmo, né? E o elenco também, o Stephen Graham, né, que faz o pai dele, também é um bom ator. Eu lembro dele daquela série que ótimo. Agora, toda gravada em plano sequência, né? O que passou agora no Netflix, esqueci o nome. Ele está muito bom. Adolescência, o Stephen Graham, né? É muito bom. O Paul Walter, o Jeremy Strong, cara, as atuações. O Jeremy Strong, como John Landau, tá absurdamente muito bem também. Porque se a gente vê. É linda, e passa isso, dá vontade de abraçar e fala, pô, deixa eu ficar junto com vocês, assim, vocês se dão muito bem, o empresário e o artista, e o empresário comprar a briga do artista. Eu acho isso muito foda, cara. O Landau tem uma coisa muito legal, né? Porque a relação deles começou. O Landau era jornalista, né, escrevia para Rolling Stones, para algumas revistas, e fez uma crítica em que ele dizia que ele tinha visto o futuro do rock and roll, e o futuro do rock and roll chamava-se Bruce Springsteen. E ele acabou depois virando amigo, empresário, e cara, agora não lembro se ele já faleceu ou não, mas sei que acho que se ele tá vivo, certamente ele ainda tá com o Springsteen, porque é uma amizade muito longeva, né? A relação isso é raro também. A relação, e o Gabriel chamou a atenção ali na fala dele a respeito da interpretação. Essa interpretação contida, sem muitas afetações, mas cirúrgica, precisa, todas as atuações. Você viu isso em todas as atuações. A escolha do elenco foi muito acertada. Sim. Muito acertada. Até mesmo a moça que interpreta a namorada dele, me esqueci o nome da atriz, mas também não conhecia ela, nunca tinha visto nada com ela. Ela entrega uma das cenas mais emocionantes ali quando eles estão no restaurante que ela trabalha, que eles compreendem que não vai dar certo aquilo, porque o Bruce não está preparado, ele não está preparado para abraçar aquilo, né? É de cortar o coração, assim, é um elenco muito comprometido mesmo. E o Stephen Graham, eu acho que é o grande destaque. Eu gosto muito do Stephen Graham como pai dele. Ele mata pau. Tem uma cena muito bonita também, né, meninos? No carrossel, aquela hora que eles vão para o carrossel no parque de ver. Aquela cena é linda. Aquilo ali é cinema, cara. Aquilo ali é lindo. E o recurso claro que é um recurso, vamos dizer assim, clichê ainda, mas essa do preto e branco no flashback. Mas funciona, é como se a gente tivesse assistindo dois filmes, né? Porque aquela narrativa e outra coisa, algumas cenas em preto e branco explicam as letras do Nebraska. Por exemplo, a cena da Mansion on the Hill, né? Que é a música o pai dele para o carro e eles observam aquela casa no alto da colina, e aí ele e a irmã vão correr num campo lá, um campo aberto. Ou seja, tem essas ilustrações também das temáticas das letras que em vários momentos do filme são abordadas. Eu acho que de uma forma muito bonita também. É claro que precisa de nota de rodapé para quem não é fã, né? Aí que tá o detalhe, né? E talvez esse seja o grande problema. O Gabriel falou uma coisa interessante, né? Tomara que esse filme de alguma forma amplie o público do Bruce Springsteen no Brasil. Infelizmente, eu acho muito difícil isso. Eu acho difícil porque a gente sabe, né, que no mundo de hoje, onde os filmes de super-herói, por exemplo, vou aqui extremar, né, mas que são filmes que de alguma forma atingem o público médio, né? Esse é um filme que o espectador realmente tem que estar apto a saber que ele está absorvendo um filme diferente, que é um filme introspectivo. E eu acho que cada vez as pessoas elas querem mais velocidade, né? E esse filme não é um filme de velocidade. Esse é um filme pelo contrário, né? A própria carreira do Bruce é um momento de pausa, e é um filme de reflexão, como o Sal também lembrou, de silêncios. Então é um filme que tem uma abordagem muito poética e muito amarrada com a própria temática do disco, né? Esse lance meio fantasmagórico que é explorado nas letras. Então, assim, é um filme, eu diria o seguinte até, Gabriel e Sal, é um filme para poucos. Para poucos. Para quem realmente está afim de entrar dentro desse universo, que é um universo nebuloso, difícil, mas quem em algum momento teve algo próximo da depressão na sua vida,
tem as suas lições também de superação, sem aquela receita clássica do tipo assim, de um autoajuda. Não estou falando disso, né? Na verdade, cada um resolve seus próprios caminhos, mas o Bruce, para quem leu também a biografia do Bruce, sabe que ele teve outros momentos difíceis, e muito difíceis. Esse foi apenas um dos momentos difíceis, né? Mas que foi abordado de uma forma muito inteligente por esse filme. Inclusive, eu gostaria que esse livro fosse lançado no Brasil também, né, Gabriel? Porque, na verdade, deve ser bem interessante, apesar de eu conseguir ver a voz do próprio Bruce na autobiografia dele dentro de muitas das cenas do filme. Eu acredito que esse livro pode ser bem interessante. Sim. O Márcio tocou num ponto ali, eu acho que isso ajuda também a fazer o filme funcionar, porque é a alma do filme, né? A trilha sonora. Né? A gente não pode esquecer, afinal de contas, a gente está falando do Bruce, né? E o que ela representa, o Nebraska, esse álbum que a gente sabe que sempre foi um disco sobre o vazio americano, né? O lado B do sonho, o grito abafado do trabalhador, a solidão dos que não cabem no sucesso, na realidade. E o filme, para mim, traduz isso com uma fidelidade impressionante. Sabe? Muito da força do filme está nas músicas. Estão nas músicas, né? Está nas músicas. E não é um mero enfeite, saca? A gente percebe aquelas canções nascendo ali da dor, da dúvida, da necessidade de dizer, muitas vezes, o indizível. E a direção é primorosa, ela entende isso. A fotografia é muito granulada, o som, a ausência de brilho das imagens, tudo conversa com o espírito do Nebraska. Tudo ali. Eu tenho essa caixa aqui que saiu em 85. Eu já mostrei na live do. E aqui, sabe o que me lembrou o filme? O Sal falando sobre a fotografia, me lembrou muito que algumas das cenas que são exploradas dentro da caixa me lembraram muito o filme também. Deixa eu aumentar aqui, Márcio, peraí. Deixa eu pegar aqui outra aqui. Tem muitas das imagens. Sim. Me lembram o próprio filme. Uhum. Enfim, deixa eu ver se tem outra aqui para. Aqui, ele e o John Landau aqui, ó. Namorei muito essa caixa ali nos anos 80, mas nunca tive dinheiro para comprar. Não, deixa eu contar uma história para você sobre essa caixa. Quando eu trabalhei numa loja de disco em 1989. Em 1989, eu fiz a minha rescisão. E aí, vocês estão me ouvindo? Sim. Sim. Em 89 eu fiz minha rescisão e eu peguei, além de pegar minha grana da rescisão, eu peguei 2 discos. Eu peguei a caixa aquela do Elvis, que tem 50, 60, sim. 170, e peguei a caixa do Springsteen. Bom. E tipo assim, uma merreca, entendeu? Era caríssimo. Lembre-se que essa foi a primeira caixa do rock com música ao vivo, né, cara? A primeira caixa condensando uma, vamos dizer assim, aqui 10 anos de apresentações, na verdade, né? Belas aquisições. 75 a 85. Belas aquisições. Esse álbum é fantástico. Acho que para quem não conhece a fundo o trabalho do Bruce, essa é uma bela porta de entrada, né, Márcio? É um disco que tem muito sucesso, representa ali uma faixa considerável ali da carreira dele. Agora, acho importante a gente tem 3 músicas no Nebraska. Tem, né? Verdade. Tem 3 músicas no Nebraska. Sim, e é importante a gente dizer também que durante o processo de criação do Nebraska, ele é entremeado com a criação do Born in the USA, né? O filme também faz essa alusão. Muitas das canções do Born in the USA nascem ali durante o processo do Nebraska, e o filme mostra, né? Por isso, inclusive, que mostra ele gravando o Born in the USA. Ele grava o Born in the USA, mas segura por engaveta. Ele engaveta, vai demorar muito ainda para lançar. E assim, que artista que teria feito isso, né? Muitos teriam já incluído ali no Nebraska, faz metade acústico, a outra metade elétrica com o Born in the USA. Mas não, ele engaveta, trabalha, ele não queria que a estética do Nebraska fosse afetada, né? Então ele planeja algumas canções como
Working on the Highway, I'm on Fire, ele já vai projetando elas para serem dentro da estética do Born in the USA, aquela coisa elétrica, com teclados, oitentista total, animada. Então, muito bem planejada a estrutura de carreira, né, dele e do Jon Landau sempre dando esse suporte para ele. Boa. E vocês, aquilo que eu falei, vocês acham que o filme captura, de certa maneira, o sentimento do álbum, o filme? Sim, eu acho que está completamente alinhado. Eu acho assim, eu fiz até uma frase da minha crítica no Estadão, foi o seguinte, que esse filme ele tenta ser o Nebraska das cinebiografias, né? Boa. Ele tenta dialogar. Boa. Esse filme ele se propõe a ser o que o Nebraska é para a carreira do Bruce Springsteen, né? Perfeito. Então ele captura totalmente a alma do álbum, eu acho. E digo mais, eu já incluo esse filme particularmente entre as minhas cinebiografias favoritas. Eu coloco. Para mim já se eu tiver que colocar, não vou colocar 5, vou colocar 10 lá. Eu coloco entre as 10 cinebiografias que eu acho que são realmente assim louváveis, enquanto também louváveis e corajosas. Eu gostei muito do que o Gabriel falou. Ela é Nebraska das cinebiografias também, concordo. Porque faz uma escolha muito corajosa também. E você tá com uma camiseta aí, Sal, de outra grande cinebiografia, né? Do também, Johnny Cash. Essa é uma cinebiografia que ela tem um apelo comercial, mas mostra muito os dramas dele, né? Sim. Ela tem um equilíbrio ali, né? E muito bem atuado pelo casal protagonista, né? Os dois atores estão perfeitos. E que é dirigida pelo James Mangold, né? Que é o mesmo diretor do A Complete Unknown. Bem lembrado. Eu citei aqui uma das cenas do filme, da sequência ali do carrossel e tudo, mas o filme não tem só essa cena, né? Gostei dessa definição do Gabriel também ali, do Nebraska, das cinebiografias, e o filme tem uma delicadeza absurda, assim, sabe? Daquelas cenas assim que ela não grita nada na nossa cara, mas que ela fica impressa na nossa memória, né? Ele tem várias dessas pequenas pérolas ali, gestos, olhares, os silêncios que eu falei aqui no início da live, dizem mais do que vários discursos inteiros, né? E eu odeio aquelas cinebiografias em que o biografado fala trecho de música que ele compôs. Ninguém faz isso. Ninguém faz isso. E o filme tem um lance, cara, que eu acredito que seja uma representação, mas é uma representação muito inteligente. Falamos aqui da relação com o pai, de um homem que tinha problemas seríssimos, inclusive de ordem mental, né? Que era uma pessoa violenta, que assombrava muito aquele Bruce criança, né? De alguma maneira. Na biografia dele fala muito sobre isso também, o quanto a impressão que o Bruce tinha é que o pai dele tinha ciúmes dele com a mãe, né? Como se a mãe não pudesse dirigir amor a ele e que ele se sentia desvalorizado com aquilo. É uma coisa muito maluca, né? Mas enfim. E tem uma representação que eu não vou. Tem uma representação no final que eu não vou aqui dar eu não vou dar o spoiler, mas dizer assim, que aquela cena final de reconciliação do pai e filho é muito bonita também, né? É muito bonita. É muito bonita. Eu não cheguei a chorar, mas eu fiquei marejado. Achei muito linda a cena. Porque sabe-se que realmente, no final da vida, o Bruce, inclusive, fala disso, de uma cena que quando ele foi passear com o pai dele no México, na autobiografia, e ele disse que não estava interessado com aquilo, e aí teve um museu da Segunda Guerra que o pai dele foi, e o Bruce estava só querendo se livrar daquilo, e pensou, se eu pudesse voltar no tempo e conversar com meu pai, e ouvir as histórias dele, eu não fiz isso, eu era muito jovem, coisa e tal. Essa coisa que a gente sabe, né, que acontece muito, que às vezes, o conflito de gerações mesmo, né, que a gente não entende, da mesma forma, por exemplo, que me fez pensar algumas situações com meu pai, né, quando eu li a autobiografia, que eu poderia ter aproveitado mais de meu pai, ouvido mais de meu pai. Tem um pouco disso no filme também, né? Essa cena da reconciliação é muito bonita, né? É muito bonita mesmo. Muito. Além dessa, teve alguma outra cena que deixaram vocês ali, ficou ecoando na cabeça de vocês depois do filme? Que vocês lembram?
Essa da reconciliação, eu acho que essa é imbatível. Essa e aquela outra dele com a namorada no restaurante são as duas que me pegaram mais, assim, né? E acho que são esse tipo de cena que faz o filme ser tão interessante do ponto de vista de que ele se conecta com quem também não está tão familiarizado com a obra do Bruce, vai se conectar no aspecto humano, né? O aspecto de relação com a namorada, relação com o pai, isso todo mundo vai de alguma forma se conectar e vai refletir. Por isso que o filme tem tantas virtudes nesse aspecto de, como você disse, Sal, derrubar o mito e mostrar o homem. A gente está interessado no homem. O mito a gente conhece, a gente pode ver entrevistas, pode ver shows, pode ver, né, ler livros, tudo a respeito, mas sobre os dramas, acho que o que interessa nas cinebiografias, o que tem que interessar, são os dramas, são os pontos polêmicos, os sofrimentos. E, assim, eventualmente um filme desse vai ser um pouco mais depressivo, né, como alguns definiram, tal, um filme um pouco mais para baixo, mas se você quer ver um filme para cima, vá ver uma comédia, outros gêneros, né? Filme de ação. O filme tem todo o direito de ser triste, porque ele precisa ser. E a gente falando isso, Gabriel e Márcio, me faz pensar no desperdício de dinheiro do filme do Queen, né? Aquela sequência de Wembley lá do Live Aid. Para quê? Porque aquilo tem aí, qualquer pessoa pode acessar no YouTube e assistir aquilo. Para que gastar uma grana naquilo, assim, sabe? Como o Gabriel acabou de falar, né? Eu fiz o comentário, o Gabriel arrematou. A gente não quer ver o mito, tem aí, é que a gente quer ver os dramas pessoais. A gente quer conhecer mais um pouco do que levou esse homem a ser o artista que admiramos. Vai, Márcio. Não, mas é que essa receita fácil de cinebiografias a gente sabe, né, cara? Não adianta, é isso que de alguma forma... Por exemplo, vai ver o faturamento do filme do Queen, vai ver o faturamento do filme do Bruce. Sim. Então, assim, eu sempre digo o seguinte, a verdade não está com as multidões, entende? Não está. A voz do povo nem sempre é a voz de Deus. Deus não ouve música sertaneja, Deus ouve Crosby, Stills e Nash, cara. Então... Milton Nascimento também. Então, bicho, é isso. Uma das coisas, para a gente se encaminhar aqui para o encerramento, eu já repeti isso em várias lives aqui, né? Arte cura e tudo. Mas o filme me deixou essa reflexão. Será que ela é suficiente para curar? Né? O filme responde, né, de um jeito bonito. Talvez não cure tudo, mas é o início da jornada. Eu acho que curar, não sei se dá para dizer, mas é um caminho para você canalizar aquelas dores. É uma autoterapia, né? O Nebraska foi uma terapia para ele. Então, ajudou muito ele. Acredito que ele ainda carrega alguns traumas. É muito difícil, né? Se dizer curar, se livrar de todos os traumas da sua vida. Mas ajuda, em caso de artistas geniais que nós estamos tratando, né, como o Bruce Springsteen, sim, e que sorte a nossa de poder contemplar álbuns tão maravilhosos, tão profundos que foram essenciais para que ele pudesse se livrar de muitos desses fantasmas aí que assombravam ele. Sim. E outra coisa, para quem leu a autobiografia, é que o Bruce fala muito o quanto a terapia mudou a vida dele, né? Tem uma cena simbólica no filme também, né? Que é quando ele começa a fazer terapia. Mas ele não parou de fazer terapia até hoje. Ele continua fazendo terapia e ele diz que isso foi o que realmente resolveu, de alguma maneira, para apagar esses fantasmas, ou para pelo menos saber lidar com eles, né? E eu acho que essa analogia... O filme me permite muitas analogias. Eu, por exemplo, com o filme, consegui me lembrar de algumas situações minhas com meu pai, por exemplo. Né? Consegui me lembrar de algumas situações minhas românticas também, do passado. Porque o filme, de alguma maneira, ele fala de amores que não deram certo, né? O que não... porque a apresentação romântica do filme tem isso, né? O que todo mundo um dia já lidou com uma situação dessas, né? Parece que tinha tudo para dar certo e não deu certo, que é o que acontece ali na história romântica do filme, né? Então, assim, por mais que seja uma cinebiografia específica, por mais que ele traga um tema muito claro sobre um artista,
aí que está o detalhe bacana do filme. Ele fala de um homem comum. A gente consegue se enxergar nos dramas do Bruce. E isso, para mim, é realmente assim. Eu sempre vi o Bruce como um cara que, de alguma maneira, da forma de se vestir, da forma nas próprias temáticas das letras, eu sempre me identifiquei muito com ele enquanto artista, né? E esse filme me deixou mais orgulhoso desse cara que eu admiro há tantos anos, né? Que eu ouço a música dele há 40 anos, desde 85, eu posso dizer isso. Então é muito legal poder conhecer mais sobre um artista que a gente admira há tanto tempo. E o filme deixa claro para mim isso, né? Do homem tentando se curar pelo processo criativo. É aquela coisa, não é sobre erguer uma estátua, é sobre desmontá-la, né? Sobre tirar o gênio do pedestal e ver o ser humano com todas as suas rachaduras. Foi isso que o filme me fisgou já nos primeiros minutos do filme, depois da sequência do show, assim, sabe? Eu fiquei encantado, na real foi essa. Se eu já gostava do Bruce, eu passei a admirar ainda mais a pessoa. Certamente as pessoas que assistiram essa live vão dizer, ou esses três estão malucos, estão falando tanto desse filme, eu vou ter que ver esse filme agora, porque eu tinha lido sobre o filme, que o filme era depressivo, agora os caras estão me trazendo tantas percepções interessantes, e é isso que a gente quer fazer, que as pessoas assistam o filme, né? Sim, depois podem comentar aqui na live e dizer, vocês estavam absolutamente certos. Eu tenho certeza que nós estamos certos. Sim, e que assistam com esse coração aberto, né? Prontos para ter uma experiência diferente, que foge do óbvio aí, do que está sendo apresentado em Hollywood, que tenho certeza que vão se conectar, de uma forma ou de outra, vão sentir empatia pela figura ali representada. Certeza. Meus queridos, papo... Cadê o homem? O Sal clicou errado. Aqui mais um Pitadas do Sal. Ele clicou errado, ele deve estar voltando aí. Voltou. Cliquei errado. Eu comprei um mouse novo, que eu tenho que aprender a configurar. Tem 2 botões aqui do lado, onde pega o meu dedão. Um é voltar e o outro é adiantar a página da internet. Para que isso? Aí toda hora eu faço merda. Foi ótimo. O que eu estava falando é assim, para as nossas considerações finais, até posicionei aqui o Gabriel, né, para as considerações finais, os recadinhos paroquiais e tudo, e que vocês tentassem me responder o seguinte. Cadê, cacete? Tá aqui. O que esse filme diz para vocês sobre o papel da arte na vida do artista? Gabriel, muito bom estar aqui com você. Precisa aparecer em mais lives aqui com a gente. Bom, primeiramente, então, eu agradeço o convite mais uma vez. Sempre um prazer estar aqui para conversar com vocês. Referências aí quando o assunto é música, é cinema, no YouTube, né? Um canal tão bacana. E eu acho que o papel da arte é primordial, né? Principalmente quando se trata de um artista tão inventivo, tão criativo como o Bruce, né? Tem muitos artistas aí que não conseguem canalizar essa profundidade dele, né? E quando a gente vê um caso como o Nebraska, que trata de traumas tão profundos, a gente fica impactado. E se você pega as letras e começa a entender, e você lê a autobiografia do Bruce, você assiste o filme, aí que você começa a dar mais valor para a arte, como ela tem um papel tão importante. Muito bom. Seus recadinhos paroquiais, se há, onde o pessoal te encontra, se gostou de você, por favor, quiser acompanhar seu trabalho. Estou lá no Estadão, reportando, fazendo críticas ocasionais também, entrevistas. Podem acompanhar meu trabalho por lá, que estamos sempre aí em busca de valorizar a arte de qualidade, né? A música de qualidade, o cinema de qualidade, a literatura de qualidade, porque hoje em dia, na minha percepção, tá tudo nivelado por baixo, assim, então a gente precisa valorizar, a gente tem que valorizar filmes como esse, por isso foi um prazer estar aqui falando sobre Salve-me do Desconhecido. Salve do Desconhecido. Obrigado, querido. Tamo junto, meu velho. Márcio Grings, meu querido amigo.
Salve-me do desconhecido e salve-me da mediocridade, né? É isso aí. Muito bom o que o Gabriel falou. Na verdade, eu já disse isso, né? É bacana ver pessoas jovens como o Gabriel tendo esse olhar realmente sobre a cultura em geral, né? A gente precisa de jornalistas como ele, porque, na verdade, cada vez mais se escreve menos sobre cultura, sobre música, sim, sobre literatura, sobre cinema. As percepções são cada vez mais, eu diria, equivocadas. E outra coisa, a gente percebe na fala do Gabriel que ele é um cara do meio, entendeu? Porque eu vejo muito isso no jornalismo musical hoje, cultural. É aquela história do bordão, é o estagiário que está escrevendo, entendeu? Não é alguém que tenha conhecimento de causa, né? E é muito bom alguém que tenha essa vivência, escrever sobre isso, né? Porque a gente vem de um tempo, né, Sal, em que os jornalistas musicais eram referências, né, cara? Referências. Eu li o jornal pela parte final. Onde é que tá a página de cultura? Eu vou ler o que esse cara tinha, qual é o disco que ele está resenhando. Eu vou citar um exemplo aqui do Rio Grande do Sul, que é o Juarez Fonseca, que por 30 anos foi editor do segundo caderno da Zero Hora. E eu começava a ler pela coluna do Juarez, pelo caderno de cultura da ZH, para ver o que estava rolando. E hoje isso é uma mediocridade total. Então, enquanto caras como o Gabriel tiverem aí na grande mídia fazendo isso, a gente está salvo. E eu queria dizer o seguinte, a minha dica, vou dar uma dica. Pô, vou dizer de novo, a gente falou bastante aqui, mas olha, o livro está barato na internet, inclusive, eles não subiram o preço, o livro está a cerca de R$40, você compra esse livro ali na Amazon, eu vi em outros sites também. Use o cupom do Sal na descrição para comprar o livro. Olha aí, isso aí. Eu dei de presente, inclusive, para um amigo esse livro na semana passada. Dei de presente para um amigo, porque esse é um daqueles livros que realmente a gente sabe que, além... Você nem precisa ser muito fã do Bruce Springsteen, vou ser bem sincero, cara, porque é uma história de vida, de superação, né? Um cara que veio do nada se tornou um dos grandes nomes do rock em todos os tempos. Então, um prazer estar aqui e falar de Bruce. Eu acho que a gente pode, inclusive, falar mais de Bruce Springsteen aqui no canal. E é um daqueles artistas realmente que fazem parte da minha vida há muito tempo e foi legal demais poder ver esse filme e ter aquela impressão de que a gente assistiu um grande filme e um filme que faz jus ao próprio álbum que ele descreve, né? Então, legal demais, espero que as pessoas gostem da live, que a gente possa aí iluminar o caminho delas até o cinema para chegar lá e as pessoas sacarem que esse filme realmente é um grande filme. E eu vou dizer de novo, coloco entre as minhas 10 cinebiografias, assim, porque eu acho que ele é fora da curva, né? E foi muito feliz no recorte específico que fez. Foi. Somos 3 aqui, se a gente conseguir 3 novos espectadores se tornarem fãs de Bruce Springsteen, eu já me dou por vencido. Assim. Exatamente. E é isso, meus queridos. Eu gosto muito de ver quando o cinema entende o espírito da música, porque são 2 formas de arte que eu amo, sabe? Quando a gente vê esse casamento assim, tão bonitinho, tão dando certo como deu nesse filme, é show de bola. Ô, Sal, e na verdade são 3 casamentos. Aí que eu digo, é literatura, porque vem de um livro, é música e é cinema. É a tríade que nós tanto amamos, cara. Pô. Bem lembrado. É isso aí. Então, galera, Springsteen, Salve-me do Desconhecido, que é um filme, como a gente falou aqui, sobre criação, sobre dor, sobre o preço de colocar o coração em forma de canção. Para quem quiser assistir o filme, ele está em cartaz. Vá o quanto antes, pois ele acho que não vai ficar, já está entrando na 2ª semana, não vai ficar uma 3ª, provavelmente. Nós recomendamos fortemente. Deixa seu like, se inscreve no canal, comenta aqui embaixo qual é o seu disco preferido do Bruce Springsteen e o que você acha. A arte pode mesmo curar? Valeu, Márcio. Valeu, Gabriel. Me despeço de vocês offline. E valeu aí para quem assistiu a gente até o fim. Até a próxima parada aqui no Pitadas do Sal. Beijos. Tchau.